Você já viu japonês tocando samba? Se você quiser rir um pouco, pode ser que se torne interessante. Se não, não assista. Nunca veja isso. Da mesma forma, o brasileiro muitas vezes deve ter um certo escopo, deve ter um certo limite na hora de imitar a cultura estrangeira. Por exemplo, agora a grande mania do mundo são as séries. Aquelas produtos que você absorve por TV a cabo, Law and Order, House, coisas assim. O problema é que a cultura nacional ela é muito diferente do que nos é vendido no exterior. Nós assistimos com certo interesse essas séries que são produzidas em profusão pelo mercado norte-americano e até mesmo nos divertimos com elas. Realmente são do nosso interesse. Existe um esforço nacional muito importante de realizar séries também com o mesmo perfil. Versões brasileiras de séries estrangeiras ou então séries nacionais com características nacionais, porém com uma estética estrangeira. Muitas dessas séries fracassam. E por quê? O Brasil ele se caracteriza por ser uma nação muito humorada. Nós temos uma certa leveza no comportamento, no agir. E aí, eu, como a minha própria coluna afirma, estou opinando sobre o assunto, eu digo que nós precisamos pensar cada vez mais em produzir material original. O formato da série pode ser preservado, mas o material original nacional ele precisa ter características nacionais e de preferência o humor nacional. Alguém pode dizer, o Brasil não produz uma série de sucesso? Óbvio que produz. A Grande Família está há anos sendo transmitida pela Rede Globo e com o maior sucesso possível, rendendo inclusive longas metragens. Existem também outras séries brasileiras também como humor, como Carro-Chefe, que obtiveram o mesmo sucesso, como Os Normais, por exemplo. Todas elas utilizam o humor como sendo ferramenta primordial. E, para curiosidade de alguns, não é apenas no meio audiovisual que isso é verdade. Nas histórias em quadrinhos, o humor também é o carro-chefe. Aqueles cartunistas, aqueles artistas gráficos que trabalham com a ferramenta do humor na hora de desenhar uma charge, uma história em quadrinhos, um cartoon, tem muito mais sucesso que alguém que procura, por exemplo, desenhar super-heróis brasileiros com características norte-americanas. Todos sabem nesse meio que aqueles que desenham super-heróis com características norte-americanas têm muito mais facilidade de obter sucesso no mercado norte-americano, ou seja, trabalhando para a indústria norte-americana, mas não para a indústria brasileira. Agora, se você é um bom humorista, dificilmente vai conseguir espaço no exterior, porque você tem uso de trocadilhos e outros recursos que são compreensíveis apenas na cultura local. Ou seja, o produto série, para mim, deve ser valorizado e realizado no país. Afinal de contas, é um formato que tem vendido muito no exterior e aqui mesmo no Brasil. Mas esses produtos devem ser cada vez mais com um estilo nacional. E aí volto a citar Os Normais, Grande Família, mas não apenas isso. E os filmes da Atlântida? E os filmes da Vera Cruz? Todos os filmes do Oscarito, Grande Hotel, Mazzaropi, que tiveram, ou seja, produtos que tiveram humor como carro-chefe, tiveram muito sucesso no Brasil. Eles também são exemplos de um estilo, de um gênero. A novela das sete também caracterizada como sendo um produto que tem humor como elemento principal da trama, também é outro exemplo a ser utilizado. Sem falar de nossos escritores como Luiz Fernando Veríssimo,
que durante muito tempo usou o humor com maestria, gerando inclusive séries da Globo como Ed Morte. A Ed Morte, esse aliás, que é uma bela adaptação brasileira de um produto estrangeiro, pois ele pegou os romances policiais tão famosos durante um determinado período no mundo todo e transformou em uma série humorística de muito sucesso. Existe essa mesma tentativa hoje na Rede Globo em relação aos seriados médicos. Só que creio que está pecando pela piada excessivamente fácil, coisa que Luiz Fernando Veríssimo não faz. O consumidor de série e o público em geral é mais inteligente do que muitos pensam e, portanto, merece ser valorizado. Em troca, ele dá audiência.